Bem-vindos ao Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e hoje a gente vai falar sobre uma frase que muda a vida de muita gente. Infartei. E agora? O infarto é um daqueles momentos em que o tempo vale ouro, literalmente, e entender o que acontece no corpo e no hospital pode salvar vidas, inclusive a sua. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo, responsáveis por cerca de 17,9 milhões de óbitos por ano. No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o infarto do miocárdio mata uma pessoa a cada 90 segundos. Em 2023, foram mais de 400 mil mortes por causas cardiovasculares e uma parte significativa delas poderia ter sido evitada com diagnóstico precoce, atendimento rápido e acompanhamento adequado. Mas o infarto não é uma sentença, é um chamado à ação. Vamos entender o que realmente acontece no corpo durante o infarto. O coração é um músculo e, como todo músculo, precisa de oxigênio para funcionar. Quem leva esse oxigênio até ele são as artérias coronárias. O problema começa quando uma dessas artérias entope, geralmente por uma placa de gordura que se rompe e forma um coágulo. É como se uma rua vital do coração fosse bloqueada de repente. Sem passagem, o sangue não chega, o oxigênio falta e o músculo cardíaco começa a sofrer. Em minutos, as células entram em sofrimento. Em horas, parte do tecido morre, que chamamos de necrose. O infarto, portanto, é a morte de uma área do músculo cardíaco por falta de nutrientes devido a essa obstrução do sangue na artéria coronária. Quanto mais tempo demora o atendimento, maior o dano, maior a sequela. Por isso que a gente repete: tempo é músculo. Quando alguém chega ao pronto-socorro com dor no peito, o protocolo é claro. O tempo de ouro são os primeiros 10 minutos. O primeiro exame é o eletrocardiograma, aquele exame dos rabiscos, que registra a atividade elétrica do coração. Ele pode mostrar sinais clássicos de infarto, aquelas alterações no traçado e o infarto mais grave que temos, que é o famoso supra de ST. Mas também pode ser normal, viu? Por isso que é importante seriar, fazer vários exames desse enquanto a dor no peito se mantém. Em seguida, vem a troponina, um marcador de injúria cardíaca. A troponina é uma proteína que vive dentro das células do coração e só aparece no sangue quando há algum tipo de dano. Nem sempre é só infarto. Às vezes ela pode se alterar com doença renal crônica, eventos tromboembólicos como trombose de pulmão e até outros eventos cardíacos como miocardite, pericardite. Ela é dosada seriada para acompanhar a evolução do quadro e realmente confirmar ou descartar o diagnóstico. A próxima etapa é identificar qual artéria está entupida e o quanto do coração foi afetado. E aí entra o cateterismo. O cateterismo cardíaco é um procedimento feito com anestesia local. Um tubo fino, o catéter, é introduzido pela artéria do punho, geralmente a artéria radial, ou da virilha, artéria femoral, até o coração. E por ali é injetado algum tipo de contraste, onde as imagens vão mostrar em tempo real qual é a obstrução, qual é o tamanho dessa obstrução, qual é o território atingido do coração. A partir desse momento, existem três caminhos possíveis. Se o entupimento for pontual, acessível, é colocado um stent, a famosa molinha, que abre a artéria e restaura o fluxo sanguíneo. O paciente muitas vezes sai do procedimento já sem dor. Outros caminhos são a cirurgia de revascularização. Quando há muitas artérias doentes ou lesões muito complexas, é feita cirurgia de ponte de safena ou ponte de mamária, que cria novos caminhos para o sangue chegar ao coração. E por último, em alguns casos, fica-se apenas com um tratamento clínico, principalmente quando o risco cirúrgico é alto ou as lesões não são passíveis de tratamento via cateterismo, ou seja, colocação do stent. O controle é feito com medicamentos e o acompanhamento é intensivo com o cardiologista. Essas decisões são tomadas pela equipe cardiológica em minutos, e cada minuto conta.
Depois do cateterismo ou da cirurgia, o paciente vai para a UTI coronariana. Lá, a equipe monitora ritmo, pressão, oxigenação e possíveis complicações. Nas primeiras 24 horas, é feito um ecocardiograma ou ultrassom do coração para avaliação da função desse órgão, saber quanto do músculo foi comprometido e como está a fração de ejeção. E ainda dentro do hospital começa a reabilitação cardiovascular precoce, exercícios leves, fisioterapia e orientações que ajudam o coração a se readaptar à rotina. Sim, a recuperação começa ali mesmo, ainda no leito. Aquela história de deixar o paciente sem se exercitar e de repouso absoluto já não existe mais. Depois do infarto, alguns medicamentos passam a ser companheiros da vida e cada um tem um papel vital. O ácido acetilsalicílico, o AS, clopidogrel, ticagrelor, eles são medicações que impedem a formação de coágulos, ou seja, deixam o sangue mais fino. A estatina é uma das medicações mais famosas para reduzir o colesterol e estabilizar placas de gordura que já tenha nesse vaso. Beta-bloqueador pode ser usado para prevenir arritmias e diminuir a carga de trabalho do coração. Outras medicações vão ser utilizadas a depender da extensão desse infarto, como inibidores da ECA, bloqueadores do receptor de angiotensina e principalmente antagonistas mineralocorticoides. Não podemos esquecer os novos queridinhos, os inibidores da SGLT2. A combinação exata dos remédios depende do tipo de infarto e da extensão da lesão, mas o princípio é mais ou menos o mesmo: evitar novos eventos e dar tempo para o coração se recuperar. Sair do hospital depois de um infarto é o primeiro passo de uma nova fase e não o fim do tratamento. O acompanhamento precisa ser precoce e contínuo. O ideal é rever o cardiologista em 7 a 14 dias após a alta, para ajustar as medicações e reavaliar os sintomas. O estilo de vida também muda: dieta equilibrada, rica em frutas e verduras, grãos e peixes, controle rigoroso da pressão arterial, do colesterol e da glicemia. E principalmente, nada de sedentarismo. A reabilitação a reabilitação cardiovascular supervisionada deve começar ainda no primeiro mês, com atividades progressivas e monitoradas. Estudos mostram que pacientes que fazem reabilitação reduzem até 30% a mortalidade e 40% as reinternações. O medo é natural, mas o corpo se readapta. O infarto é um alerta e um convite à responsabilidade. O infarto muda a rotina, mas não precisa definir a vida. Com acompanhamento adequado, reabilitação, adesão ao tratamento, é possível sim voltar a trabalhar, voltar a treinar e viver bem, muitas vezes melhor do que antes. O coração tem uma incrível capacidade de se recuperar quando a gente coopera com ele. E o melhor remédio depois da crise é o compromisso com a prevenção. Esse foi o Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e espero você no próximo episódio. Compartilhe esse conteúdo com quem já passou por infarto ou acha que nunca vai passar, porque o coração não gosta de sustos, mas adora quando a gente aprende a ouvi-lo. E lembre-se, o coração sempre fala. A questão é: você está disposto a ouvir?